fica mais assertivo, assim, né, para poder mandar para o pessoal, enfim, caso alguém tenha dúvida. Por óbvio, né, a gente pode marcar uma segunda agenda, uma terceira agenda com o time de vocês para poder tirar dúvida, mas eu acho que essa gravação já ajuda bastante já a entenderem um pouco mais do que a gente pensou para vocês, beleza? Com certeza, sem problema. Show. Bom, então, aqui também, né, como eu sei que muitas vezes vai encaminhar internamente essa apresentação, não tem problema, pode encaminhar, tá? Vou te mandar no e-mail quando terminar. Como eu sei disso, ó, o Augusto tá com a gente aí. Fala, Augusto, bom dia. Opa, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Natália? Bom dia, tudo bem? Bem, Sim, perfeito, o Augusto... acompanhando aí vocês. Boa, boa. Como essa proposta ela vai ser enviada, vai compartilhar inteiramente, não tem problema nenhum, tá? Vai pro teu e-mail, pode compartilhar. Então, a gente já coloca essa parte mais institucional aqui para que vocês possam conhecer aí, ter essa noção de quem é a PHX. Agora, vamos para o que interessa, né? Equipe de trabalho que vai estar com vocês nesse projeto, tá? Um líder de projeto que vai cuidar de estratégias e prazo de entrega, né? Que vai liderar todo o andamento da automação, do projeto como um todo com vocês. E depois a gente divide em time de consultoria, que vai dar suporte e vai cuidar de processo, então, que vai olhar para vocês quais são as melhores formas de chegar naquele ponto final, para fechar esse escopo 100% com vocês, que vai trabalhar regras de negócio, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que o franqueado tem de dores principais, etc. E depois a gente entra com o time de tecnologia, né? Que é programador especialista em AI, e aqui a galera justamente vai trabalhar desenvolvendo a solução. Então, entregando a tech para vocês. Falando um pouquinho do escopo, então, tá? A ideia é que a gente desenvolva uma solução de automação inteligente para centralizar esse processo de onboarding e suporte a franqueado da Udara, né? Então, a gente vai usar a gente já integrado, uma base de conhecimento vetorizada para ter essas interações automatizadas via WhatsApp. Então, a proposta, basicamente, é para escalar a operação com padronização, agilidade e reduzir essa dependência de time humano. Então, que não precisa fazer tanta reunião, que não precisa ter tanto suporte no WhatsApp para o franqueado, porque ele vai ter boa parte do suporte que precisa com um agente inteligente que vai estar respondendo ele. Beleza? Show. Nosso projeto, tá, Natália, vai ter um onboarding, tá? Primeira parte mais de consultoria, mais de negócio. Então, a gente vai levantar todo o acervo atual de vocês, PDF, OP, manual, vídeo, tudo que você tem hoje registrado. A gente vai levantar requisito com os principais stakeholders de vocês, então a gente vai falar com, provavelmente, entrevistar 1, 2 franqueados, a gente vai entrevistar o time de suporte de vocês, vai fazer algumas entrevistas para garantir que estejamos alinhados e a automação vai rodar da melhor forma possível dentro desse contexto. Então, a gente vai transcrever e estruturar conteúdos de vocês e a gente vai definir os fluxos de onboarding e suporte. Então, juntamente com vocês, por óbvio, né, mas essa parte é uma parte mais de fechamento da solução. Primeira semana ela serve para isso, e a segunda semana vai terminar de fechar a solução com a parte ferramental. Então, implementar a estrutura semântica para permitir consultas contextuais por IA, representar graficamente as etapas de implantação e operação da franqueada, definir e configurar o ambiente de desenvolvimento e definir indicadores de sucesso, que é um ponto muito importante também, que comentei contigo brevemente, a questão ali do banco de dados, etc. Então, é importante que a gente defina indicadores de sucesso com vocês, para que a gente consiga chegar lá no final, né, do projeto com esses KPIs preservados. E, principalmente, né, priorizados. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, então, até agora, né, 10 dias úteis de trabalho, e vem para as fases de implementação, então. São 15 dias na primeira e na segunda fase. Aqui, basicamente, a gente vai estar começando a desenhar o modelo, né? Então, fluxos conversacionais, respostas multimodais, então envio documentos, links áudio, mensagens estruturadas, a integração da IA com o número oficial do WhatsApp da franquia. Então, aqui a gente vai começar a fazer testes de usabilidade com franqueados reais, grupo piloto. A ideia é que a gente construa a solução, crie um pequeno MVP, tá? E comece a fazer ajustes de conteúdo com base em feedbacks iniciais. Depois a gente vai começar a melhorar esse agente, né? Então, a gente vai ativar o agente para dúvidas gerais, com suporte a texto, voz e áudio, estruturar fallback para o time humano em caso complexo. Então, notei que nesse tipo de assunto a IA não entra. Então, eu posso colocar um escalar com um humano aqui, dependendo do assunto que for. Eu posso anexar automaticamente materiais, enviar direto para o PDF, por exemplo. Então, a gente vai começar a fazer as melhorias incrementais neles, do que faltou ou que não ficou pronto dentro do MVP. Monitorar
interações com o Dash interno básico, implementar ali o aprendizado contínuo com base em perguntas recorrentes, fazer um refinamento de linguagem, tá? Tratamento de linguagem informal e coloquial, então, que é bem importante para que a gente consiga evitar erros de, talvez, por ser uma linguagem inadequada, ele não entendeu, algo do tipo, ele entender regionalismos, etc. É bem importante fazer treinamento do modelo de linguagem. E a gente vai para a última fase, que é uma fase de entrega, praticamente, né? Então, são 10 dias úteis que a gente vai criar a rotina de atualização contínua do conteúdo, um dash de dúvidas mais comuns e evolução do uso da IA, a implementação de um pipeline de aprendizado contínuo, ajuste de performance e segurança e treinamento da equipe para manutenção básica da solução e o playbook técnico operacional e boas práticas. Então, aqui é, basicamente, tá, tinha um ponto importante, tá? A gente entrega para vocês e garante o suporte e a manutenção desse tipo de projeto, mas também a gente treina o time de vocês para que vocês tenham, minimamente, a capacidade de alterar coisas simples sem necessidade de usar o nosso time, tá? Então, acho que esse é um ponto legal, para que vocês não fiquem dependentes da PHX. A ideia não é criar uma dependência, sim que você tenha a liberdade de escolher fazer conosco ou fazer por conta própria, manutenções previstas. Beleza? Show. Funcionalidades principais aqui, então, tá? Então, um agente de IA no WhatsApp com suporte a texto, voz e áudio, respostas contextualizadas baseadas em POPs manuais de vocês, o envio automático de materiais, PDFs, vídeos, links úteis, e a triagem inteligente com o escalonamento humano. Então, essas são as 4 funcionalidades que a gente entrega dentro dessa automação. E benefícios, por óbvio, né? Redução drástica da carga operacional, padronização da jornada de implantação de todas as franquias. Então, a ideia é que a gente deixe cada vez o suporte ao franqueado de vocês mais padronizado, então que todos os franqueados tenham os mesmos inputs, que a gente reduza a carga do time de vocês para que vocês consigam ajudar os franqueados da melhor forma possível, pensando, estruturando coisas com eles, tendo mais tempo de contato com o franqueado. Escalabilidade do processo também, porque agora a gente não precisa mais crescer proporcionalmente a equipe conforme cresce o número de franqueados. E uma resposta imediata, 24/7, no canal preferido do franqueado, que é o WhatsApp. Então, a gente consegue estar sempre presente, sempre auxiliando. Nunca, se o franqueado chamar 9, 10, 11 da noite, vai ter um agente pronto para responder a dúvida dele. Beleza? Então, como eu já falei para ti da nossa primeira conversa, né, nosso trabalho não é entregar um projeto, é sim aumentar a eficiência, conquistar a vantagem competitiva e construir uma cultura de inovação IA. Queria ouvir de ti, Natália, do que tu viu até agora. Faz sentido? Está dentro do que eu esperava? Faz sentido, e agora a gente está com um novo plano, né, de expansão, então a ideia é que entre um volume maior de unidades por mês, então faz sentido que a gente tenha esse suporte para que a gente consiga colocar a nossa energia nos outros passos da implantação que também precisam da nossa atenção, né? Então, o projeto, acredito que o pessoal vai gostar muito, né? Eu gosto, eu estou praticamente 100% dentro dessa parte do suporte do franqueado, vejo essa necessidade dentro da equipe, vou apresentar para eles, mas faz sentido sim. Eu vi aí, eu fiz uma conta aqui da minha cabeça, vai levar mais ou menos 2 meses e meio, então seria mais para o começo do ano que vem, acredito eu, né? Isso, a Estaria ideia 100%. Para janeiro a gente está com isso pronto, rodando, né? Então, essa é a ideia. Tá. Exatamente. Natália, dentro desse ponto, eu queria ouvir um pouquinho, assim, conhecendo a cultura de vocês, conhecendo como a empresa trabalha, o que tu acha que poderia dar errado nesse trabalho, assim, o que tu acha que poderia, ou até mesmo barrar o avanço dele, assim, se tem alguma coisa que te preocupa nesse sentido? Você chegou a me fazer essa pergunta da outra vez e a minha resposta é a mesma. É o valor. A gente vai acabar discutindo aqui sobre a questão da viabilidade em questão do valor para implementar. Mas, como eu falei, a gente está num projeto de expansão, então a tendência é que o volume de unidades aumente e logo também, com isso, aumentando o faturamento da franquia, ela aumenta também, né? E aí a gente vai precisar dessa ferramenta. Então, vai acabar sendo uma necessidade. Tá, perfeito. Beleza. O que eu vou trabalhar aqui com vocês, então, tá? Eu vou trabalhar um pouco de precificação, para a gente poder mostrar para vocês como que a gente entrega, prazo de pagamento, etc. Eu sei que, né, Natália, não é uma decisão só tua, né? Mas acho que é legal já tu estar por dentro disso, poder passar para o time, etc. E a partir disso ter essa
essa visão mais completa do que a gente está oferecendo. Show, vamos lá. Beleza. Investimento. Como que a gente precifica? Tá? Nosso trabalho, basicamente, ele é precificado em... Tem 2 pontos que a gente leva em consideração para fazer um trabalho como esse, tá? O primeiro, a gente leva em consideração, por óbvio, né, hora homem, para a gente entender qual é o custo de hora, enfim, desenvolvimento, quanto tempo a gente vai precisar trabalhar essas ferramentas para vocês, etc. E o segundo é um cálculo de viabilidade, no sentido de é viável para o Dara implantar uma automação dessas e coletar um ROI muito rápido, um ROI muito expressivo, um payback muito rápido. Tá? Eu comentei contigo isso na primeira call, que para nós é muito relevante, porque a gente quer garantir que vocês tenham um retorno sobre esse investimento alto. Então, pelos 2 vieses, tá? Pelo viés de custo para PHX, tá? A gente tem uma precificação de 4.750 ou 25.740 à vista, tá? E a gente tem um plano de manutenção. Como que é esse plano de manutenção, tá? Você já tem 10 horas de manutenção prevista em contrato. A partir da entrega, beleza, entregamos a automação, você tem 10 horas já previstas, que você vai usar sob demanda. Então, menino, precisa mudar tal coisa. Não vai ser comigo, não vai ser com o time. Precisa mudar alguma coisa. Beleza. O time muda e altera o banco de vocês. Agora vocês têm 9 horas de manutenção. Vocês vão ter toda uma tela de login lá para solicitar suporte e tem uma tela de gestão de projetos que vocês vão ter lá as horas que você tem de manutenção, etc. Passou disso, usei as minhas 10 horas, cada hora de manutenção custa R$180 a hora. Por óbvio, a gente está falando aqui de hora de desenvolvimento, então é uma hora praticamente subsidiada para vocês, porque a ideia não é que a gente tenha, assim que a gente consiga garantir que vocês vão estar bem atendidos com esse trabalho. Então, R$180 de manutenção posterior à entrega, tá? Vamos lá, o que a gente tem daí, olhando pelo lado de economia, tá, Natália? Pelo que comentou ali comigo, né, vocês são 6 consultores hoje, etc., e boa parte do trabalho de vocês é responder o WhatsApp de franqueado, fazer reuniões com eles, etc. Eu fiz uma estimativa extremamente conservadora, tá? Eu separei 1 horinha por dia de cada consultor. Pelo que tu comentou, são mais horas, né? Mas deixei 1 horinha só para a gente poder fazer algo bem mais, assim, conservador mesmo. Então, a gente chegaria em um valor de R$7.500 mês, tá? Dado que passou de valores também de salário, etc. E mais o ganho intangível, né? Que é a escalabilidade que a gente vai ter no momento que a gente aumentar o número de franqueados. A gente não precisa aumentar proporcionalmente o time, por óbvio, isso é muito evidente. E ganhos intangíveis de, agora o meu franqueado vai ter um suporte 24/7, eu vou ter mais organização, eu vou ter mais priorização. Eu sei que esse franqueado ele vai ser melhor atendido, ele vai provavelmente aumentar o nível de satisfação dele com vocês. Então, é um ganho intangível, não tem como mensurar financeiramente, mas mensurando só financeiramente, o payback desse projeto fica em 3,4 meses. Então, um payback extremamente agressivo, um payback extremamente legal para vocês. E, basicamente, nosso convite é esse, né? Construir um Brasil mais eficiente juntos. Queria ouvir de ti um pouquinho agora, tá? Se faz sentido essa precificação, se está dentro aí do orçamento de vocês para esse ano. E eu não tenho a informação se está dentro do que a gente espera ou não, na realidade. Porque, como eu falei, eu não tenho conhecimento, eu não conheço empresas que façam isso, não estou por dentro do ramo, então eu não sei te dizer se está dentro do que a gente esperava. A gente não tem uma expectativa, né? Eu não sei como se executa essa tarefa, então eu não vai ser eu vou colocar esse preço. Então, sei que demanda muito tempo e pessoas, né? E o entendimento, precisa ter bastante estudo e conhecimento para poder fazer uma ferramenta que realmente seja eficiente. Exato. Então, agora a gente precisa repassar isso internamente, esse orçamento, e aí a gente entender se isso fica para esse ano, se isso fica para o começo do ano que vem, quando a gente iniciar mesmo o plano de expansão. Mas eu acredito que, de alguma forma, isso vai acontecer e ir para frente. Não sei se agora, nesse primeiro momento, não sei se no começo do ano que vem, mas ele vai ser necessário, visto que a gente tem um plano aí da entrada de mais ou menos umas 5 unidades por mês. Então, com o time que a gente tem hoje, a gente vai precisar de ajuda. Perfeito. Natália, tem um ponto importante, tá?
que às vezes acontece, né? Às vezes pode avaliar internamente e entender que, não, beleza, assim, o payback é muito claro, né? Então provavelmente faz sentido, faz muito sentido, mas a gente não quer despender agora 25 mil reais à vista, ou 28, até para entender ali, tá? A gente tem 10% de desconto à vista. Não quer despender esse valor financeiro agora. O que a gente consegue fazer às vezes? Consegue modular a solução, entregar partes dela. Então, vai ver que ela tem algumas funcionalidades que elas são, digamos, não perfumaria, mas elas são legais, são relevantes para automação, mas elas não são obrigatórias para chegar no output final que a gente quer. Então, a gente pode, e aí o meu convite é justamente esse, que você converse internamente, e se o valor financeiro for um problema, a gente pode fazer uma segunda rodada para entender, beleza, o que eu posso tirar dessa automação agora, e eu modulo, beleza, ano que vem a gente pega, aí agora vai ficar 17.500, os outros 10 mil vão ser feitos no ano que vem. Então tem essa possibilidade, acho legal vocês terem a ciência disso, que a gente pode fazer uma solução mais curta, já ir modelando, ganhando esse tempo de desenvolvimento, e aí ano que vem a gente faz um outro sprint, para daí sim refinar ela 100%, tá? Isso é um ponto bem legal. E aí eu queria ouvir de ti como que a gente pode proceder daqui para frente, tu vai, imagino, levar internamente, né, para poder avaliar a proposta, etc. A gente tem um padrão aqui, Natália, que geralmente a gente deixa uma semana depois dessa primeira proposta, a gente deixa um alinhamento agendado, para que a gente tenha um espaço reservado na nossa agenda para atender vocês da melhor forma e poder tirar dúvida. Então, geralmente vai surgir dúvida, alguém vai perguntar alguma coisa, talvez nem eu tenha te falado, então não vai conseguir responder, então a gente deixa essa agenda para poder tirar dúvida. Na semana que vem, eu não consigo. Sério? Eu tô olhando, a minha agenda tá aberta aqui. Eu tenho algumas visitas, então eu vou para Americana, no meio da semana eu vou para Morumbi, na quinta-feira minha agenda tá fechada o dia todo, que eu tenho reunião com a equipe interna do franchising, e aí eu pretendo levar isso para eles na quinta-feira. Tá, né? legal. Que aí vai estar todo mundo, porque na verdade o time todo essa semana, cada um vai estar numa unidade. A gente não vai se encontrar. E todos nós nos encontramos na quinta. Então, na semana que vem, não sei, talvez na sexta. Na sexta eu não tenho nada ainda, mas não sei se fica muito em cima ainda. Tipo, se eu já vou ter uma resposta para te dar. Sim, sim. Na outra semana eu consigo na quarta. Na segunda acho que eu também consigo. Vou dar uma olhada. Tá. Pode ser na segunda-feira, seria bom que acontece, né? Que eu comentei, né? Não precisa ser uma resposta definitiva, né? Não precisa ser vamos fazer ou não. Pode ser, Nilo, falei com eles na quinta, vou trazer uma das lideranças aqui para a gente tirar dúvidas, porque ela quer conhecer vocês antes de avançar. Beleza, a gente faz uma nova rodada. Por isso que a gente deixa a agenda reservada, já para garantir que a gente vai ter esse tempo para atender vocês e fazer... Porque geralmente o processo padrão é esse, surge alguma dúvida, surge algum ponto, a gente tira, a ideia é justamente ter esse espaço para a gente poder conversar e você tomar a melhor decisão possível. Na segunda, tu consegue? Na segunda, dia 13. Dia 13. Eu tenho aqui 11 horas. Às 10 daria para encaixar também, se for o caso. Só 9 tá mais Pode ser às 11, não? 11? Tá, beleza. Vou te mandar um invite ali. Sei que eu seguro... Se quiser colocar alguém ali na agenda também, tá? Você pode colocar, daí tu tem a permissão. Tá, eu aviso. Caso queira adicionar ali alguém nesse invite, eu vou botar aqui alinhamento. Rodar e pegar X, vai ficar para segunda, dia 13, então, né? 13 de outubro, às 11 horas, isso? Isso. Show. Tô te mandando um invite agora. Natália, a proposta, tu prefere que eu te envie ela no WhatsApp ou no e-mail? Faz, por onde for mais fácil para você. Tá, beleza. Eu acho que eu não te chamei no WhatsApp. Não, chamei sim, chamei contigo ontem, eu acho. Tá. Dou um e-mail ali e encaminho a proposta no e-mail ali para formalizar. Caso queira encaminhar inteiramente, fica mais fácil também. Tá bom, sem problema. Fechou? Fechou. Muito obrigada, viu? Natália, eu agradeço, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.